Boa noite! Boa noite, querido. Mais um vídeo. Olha, eu não queria contar, de verdade, mas antes de ligar, a gente estava quase se engalfinhando aqui. Não é Roberto possível. não me entende. Ele não me entende, que eu queria distribuir a tela para a gente falar assim mais à vontade, e ele perdeu a paciência comigo. No fundo, ele perdeu a paciência é o que eu mais estou tendo nessa quarentena. A paciência. Aliás, eu estou com uma pergunta. Quantos dias tem uma quarentena? Hoje é quinta, é quintena. Gente, olha, agora falando sério. A gente resolveu gravar de novo, né? Bater um papo com vocês de novo, casais em quarentena, porque a gente tem aprendido algumas coisas esses dias. E o último papo que a gente conversou, a última oportunidade que a gente teve de conversar, o Roberto citou um versículo, né? Fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Foi o que Paulo disse para os romanos. E não é fácil. Vamos combinar que não é fácil. Não é fácil. E ao longo desses dias, né, da última vez que a gente gravou para hoje, a gente andou pensando muito, sabe? No nosso dia a dia aqui em casa, a gente não está saindo para nada, né? Então a gente está desde o dia 16 em casa, direto. E a gente percebeu algumas coisas que a gente queria compartilhar com vocês. Uma delas é que a gente tem, nesse tempo que a gente está em reclusão, a gente tem a chance de fazer escolhas. E são escolhas diárias. Na verdade, a todo momento a gente tem tido a oportunidade de fazer escolhas. E a gente quer falar sobre isso com vocês. A palavra de Deus, ela nos mostra isso, né? Em Deuteronômio, o Senhor, ele fala que ele ensina uma série de comportamentos. No capítulo 30, ele ensina uma série de comportamentos, e logo depois ele fala a respeito de que, olha, eu estou mostrando para vocês o que vocês devem escolher entre a vida e a morte. Mas escolham a vida para que vocês vivam bem, para que seus filhos sejam felizes. E ele ainda fala assim, ele fala o seguinte: agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Então, a gente está experimentando isso esses dias que a gente está quieto em casa, né, e fazendo as coisas, as lidas do dia a dia, e a gente está vendo como é importante as escolhas. Eu tenho feito uma escolha de aprender com a Joana. Este é um exemplo do meu aprendizado. Isso é um multiuso para lavar várias coisas dentro de casa. E todas as porções, todas as quantidades, como mistura, eu tenho dado a oportunidade para a Joana de me ensinar. Eu estou decidindo aprender. Outra coisa é que existe prendedores. Pregadores. Prendedores de roupa. Prendedores é lá no sul. Prendedores, um grande e um pequeno, cada um para uma roupa diferente. Então, você dá a oportunidade para sua esposa te ensinar, achar que está te ensinando coisas que você não sabe. Mas é uma grande oportunidade de você se divertir no aprendizado, tanto marido com esposa e esposa com marido. Tem sido um tempo muito legal, muito bom mesmo, de aprendizado. É legal, mas é um desafio, porque, na verdade... esqueci algo que eu tenho aprendido a não compartilhar. Isto é meu direito. Então, eu deixo ela fazer todas as coisas, obedeço, mas isso aqui, ela é que tem aprendido a manipular, sempre para onde eu desejo. Ok? Mas olha só que coisa interessante. A gente também precisa aprender a escolher. A gente precisa escolher a cada momento e entender a limitação do outro. Por exemplo, né, na maneira de estender a roupa no varal, porque fica tudo embolado.
Fica né? não, fica Da não. maneira, Eu sou por exemplo, especialista. tipo, vou passar um multiuso no banheiro, né? Aí passa de uma maneira que talvez não seja mais adequada. Então, a gente precisa escolher, respeitar a limitação do outro. Gente, nós estamos falando aqui, né, brincando um pouco com as coisas, porque nessa quarentena é muito importante a gente estar aberto, com o coração disponível a trocar aprendizados. É um momento de intimidade acima do normal. É um momento em que nós aprendemos a lidar com as diferenças de entendimento um do outro. E realmente escolher respeitar a limitação do outro, isso é muito forte, porque cada um de nós sabemos algo que o outro não sabe, ou que ainda não teve oportunidade de aprender. E a gente tem que ter humildade, a gente precisa ter temperança, a gente precisa realmente pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que produza em nós o fruto do Espírito, muitas vezes, que é o domínio próprio, porque às vezes eu vou me deparar com atitudes dele, às vezes ele até quer me ajudar, mas às vezes eu estou impaciente, eu não compreendo que o jeito dele ajudar, talvez não é a maneira que de fato está me ajudando, mas a gente precisa escolher lidar com as limitações. Às vezes eu também quero fazer algo para ajudá-lo, mas eu não necessariamente correspondo à expectativa dele, e a gente precisa entender isso. É uma escolha, gente, é uma escolha constantemente. A gente precisa respeitar a alimentação do outro. Uma outra coisa que a gente precisa escolher fazer nesse tempo de quarentena, e aqui o foco é casal, vocês viram lá que no versículo de Deuteronômio, o Senhor fala a respeito de nós escolhermos a vida, não só para nós, mas para os nossos filhos serem abençoados também, né? E a gente, nesse tempo, dentro de casa, principalmente quando é uma quarentena completa, que todos os filhos também estão em casa, filhos, não importa a idade, mas estão todos em casa. É muito natural, gente, acontecer, tipo, um filho se identifica mais com o pai ou se identifica mais com a mãe, aí fica aquela coisa assim, meu pai falou que pode, minha mãe falou que deixa, não, vê lá com sua mãe, vê lá com seu pai. E se a gente não vigiar, isso vira uma confusão dentro de casa, porque eu vou achar que o Roberto está tomando partido da Isabela, o Roberto pode achar que eu estou tomando partido do Pedro. E sabe uma dica que a gente tem aprendido ao longo da nossa vida? É nós protegermos um ao outro. A gente confiar um no outro e a gente fazer combinados. A gente é um time, a gente é uma equipe. A gente sempre fala isso nos aconselhamentos que a gente dá para casais, porque precisa haver uma confiança de que ele está fazendo as coisas junto comigo, que ele é meu cúmplice nas minhas decisões e eu também sou com ele. E que eu não faço nada para prejudicá-la. Exatamente. Que tudo quanto eu faço é para demonstrar o meu amor por ela. E tudo quanto ela faz também é para demonstrar o amor dela por mim. Isso é proteção. Exato. E quando se tem outras pessoas além do casal dentro de casa, né? E aqui eu citei os filhos, mas podem ser parentes também. Às vezes a sogra, o sogro, às vezes um enteado, sei lá. Pode ter outras pessoas em casa também em quarentena. Nós precisamos, gente, o tempo todo vigiar. Você, marido, você, esposa, vocês precisam fazer combinados. Vocês precisam ter o particular de vocês. Vocês precisam escolher proteger um ao outro, conversarem entre si. E escolher também, nessa quesito de proteger, é no sentido assim, imagina, a casa cheia. A demanda de alimento aumenta, a demanda de arrumação de casa aumenta. A gente tem percebido isso aqui em casa. E mesmo sendo só 4, mas essas demandas aumentam. E como que a gente se protege nisso? Ele precisa estar sensível à minha correria do dia a dia e eu também sensível a ele. Em que aspecto? Eu sou dona de casa, eu faço meus serviços em casa. O Roberto está trabalhando, ele fica o full time envolvido com as coisas da igreja, no escritório. Eu preciso colaborar com ele, dando cobertura para ele no que ele precisa, e ele também, na medida do possível, também me dá cobertura, porque eu também, além do trabalho de casa, eu também estou home office. Então, essa proteção
escolher proteger um ao outro também passa por isso, perceber a necessidade, perceber a demanda do outro nesse momento de quarentena. Então, é proteger das coisas que acontecem ao redor, referente às pessoas que estão na mesma casa, Correto. em período integral, e também com relação à dinâmica da casa, tudo que acontece em casa. Isso também envolve a gente fazer uma escolha de participar ativamente nesse processo. Eu queria fazer um comentário aqui, nesse quesito de escolha, eu não vou me delongar. A gente sabe que não é fácil, gente. A gente brinca, vocês que nos veem, vocês sabem como que a gente brinca, mas nem sempre isso é muito romântico, às vezes é desgastante, e às vezes, muitas vezes, a gente precisa usar de bom humor, a gente precisa usar de graça, sabe assim, de leveza para fazer, porque senão vira uma guerra dentro de casa. E aí, às vezes, o que é para ser uma coisa para trazer crescimento e maturidade, vai trazer um desgaste tão grande que na hora que tudo isso passar, a gente não quer ver nem a cara do outro. Então, eu queria deixar claro aqui que tudo que a gente tem feito, que a gente conversa com vocês, a gente luta para experimentar no nosso relacionamento e a gente sempre ora. A gente tem pedido ao Senhor para nos ajudar nesse processo. A decisão é muito importante, nós tomarmos uma decisão de como nós desejamos servir a Deus, temer a Deus no relacionamento com a nossa família. Como nós queremos viver representando, imitando a Jesus Cristo dentro da nossa casa. Como que nós estamos fazendo? Será que Jesus pensaria o que eu penso quando eu tomo posse do controle remoto ou quando a Joana me ensina a usar o multiuso? Ou quando eu reclamo que ele não pendurou a roupa direito? Como que está acontecendo essa dinâmica? Será que Jesus falaria isso comigo? Será que Jesus falaria assim com a Joana? Será que tomaria posse das coisas? Sabe, é inacreditável quando há esse combinado, essa decisão de caminhar juntos, como fica mais leve, fica mais simples, fica mais leve. Não significa que você não vai ter circunstâncias desafiadoras. Vai ter. Vai ter, porque cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu projeto para sair daqui rápido, ou para o que fazer dentro de casa, e como levar essa dinâmica. Então, há necessidade de ter muita conversa. Ok? Eu queria deixar o último versículo para você pensar. Ele diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Tudo. Se vocês estão... Tudo que vocês forem fazer, se houver paz, está sendo certo. Se está dando conflito, é porque algo não está sendo feito do jeito de Deus. Por fim, eu também quero fazer a seguinte colocação. Teve um dia que eu e você, eu, esposa, você, esposa, decidimos nos casar, né, com os nossos maridos. E nós precisamos, sabe, uma coisa que o Senhor tem me ensinado é sempre resgatar o motivo pelo qual eu escolhi me casar com o Roberto. Por que eu escolhi casar com a Joana? Exatamente. E às vezes, isso não é romântico, gente, isso também é uma decisão. A gente decide amar um ao outro diariamente. É uma decisão. A gente sabe que a gente pensa que amor é sentimento, né? Não, amor é atitude. Ação. Ação. Então, tudo isso que a gente tem falado com vocês tem a ver com decidindo amar o outro constantemente. É uma escolha também. Então, eu decido fazer isso. Mas, às vezes, as coisas que acontecem ao longo da nossa história vão sujando essa decisão, vão bagunçando essa decisão dentro de nós. E eu queria deixar também um versículo que está em Mateus 6, 22, que fala o seguinte: os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. A gente precisa pedir a Deus
que fez essa história toda de casamento para nos ajudar a olhar para o nosso cônjuge com bons olhos. Porque ele nunca vai ser perfeito. Não, Perfeito é só a Joana Jesus. nunca vai ser perfeita. E eu nunca posso ter a pretensão de mudar o Roberto. Eu posso ensinar ele a usar todos os multiusos do mundo, mas mudar o coração dele, só o Espírito Santo pode fazer. Então, eu preciso olhar para ele com bons olhos. E se eu tiver com dificuldade de fazer isso, eu preciso pedir a Deus que me ajude a fazer isso. Porque eu não vou dar conta de fazer isso o tempo todo. Então, a gente quer deixar esse incentivo para vocês, que vocês não estão sozinhos, que Deus está com vocês, o Espírito Santo está com vocês, para ajudar vocês nessa trajetória, nessa caminhada. Invoquem o Senhor, Amém. Clamem ao Senhor, Amém. Busquem a face do Senhor, para que esse tempo não seja um tempo de desgaste, Amém. Mas um tempo de crescimento na intimidade Amém. Da família. Amém. Não só entre esposo e esposa, mas também entre os filhos. Amém. Que o Senhor os abençoe. Amém. De forma sobrenatural. Amém. Nessa quarentena. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.